Music bed. Music bed. Muitas escolas colapsaram, mesmo nos Estados Unidos, Austrália, França, sabe, Tiago, isso é uma coisa interessante. Mesmo escolas, né, de engenharia, de matemática, ou até mesmo em áreas computacionais, elas não tinham um plano B de oferecer toda a sua grade curricular à distância. Escolas que trabalhavam em EAD, que já tinham toda a sua parte didática à distância, elas absolutamente trafegaram nesses dias da epidemia com muita tranquilidade. Como a economia e a saúde elas andam juntas, não é? E provavelmente a gente vai ter ainda um pico da epidemia, que a gente ainda está passando por ela e deve acontecer e deve se findar, acreditamos, próximo a junho, entre maio e junho. Essa primeira fase da pandemia, ela vai, obviamente, se seguir uma fase com o fim da quarentena para algumas pessoas. Mas, diferente daquilo que se pensava, que a economia e o crescimento ia ser uma coisa em linha reta, linear, o que parece é que nós vamos viver surtos de abertura e fechamento do lockdown, e isso vai ser um grande desafio para as economias no mundo inteiro e para as pessoas. Muitos de vocês são jovens, estão fora do grupo de risco, vão ser testados. Obviamente, aqueles que não são testados, que são negativos, vão estar mais suscetíveis a ter que ir para a quarentena de imediata. Pode ser que o vírus possa ter mutação e isso criar uma segunda ou terceira ondas. Isso tudo são conjecturas, mas a gente não previu a pandemia, não é? Então, a gente treinou muito os sistemas de saúde contra acidentes de múltiplas vítimas, até ataque nuclear. Eu fui treinado uma vez, na época dos Jogos da Copa do Mundo, né, para um ataque nuclear acontecendo, Tiago, no metrô de Botafogo. Então, uma bomba poderia ser um dispositivo ser liberado ali e como os hospitais e os sistemas de saúde poderiam estar se preparando, por exemplo, para um ataque por polônio, por exemplo. Não é? Mas nós nunca pensamos numa arma biológica espontânea, não é? Entre aspas, alguma coisa que pudesse ter um envolvimento global. E, obviamente, a pandemia acelerou a transformação digital na educação. Muitas escolas, muitas universidades estão com o seu período cancelado. Existe uma discussão muito grande hoje, né, que algumas pessoas não têm um dispositivo eletrônico e, com isso, as assimetrias em relação. A gente está oferecendo os cursos, sabe, Áurea? Os cursos à distância, não é? Então, isso pode acontecer, as pessoas também podem não ter recurso para prover a internet. Então, a gente pensou muito nessa ferramenta dela poder ser gravada, né? Então, nós usamos uma ferramenta que está disponível para a UF. As aulas estão sendo gravadas tanto em didática como em insuficiência cardíaca, e elas estão disponíveis para todos os alunos, né? A presença aqui física, não é? A distância mais física, ela não está sendo computada nesse momento, não é? A gente vai desenvolver trabalhos, mas todas as aulas vão estar lá disponíveis para que os alunos possam
fazer as atividades e utilizar esse material. E, obviamente, a gente espera que, ao terminar o curso, a gente vai estar num ambiente para os alunos normal, em termos de oferecer os computadores da cardiologia, né, e da pós-graduação e da biblioteca para os alunos que não tiveram acesso aos encontros online, possam ter acesso a essas informações. Então, Tiago, essa é uma realidade, né? Então, a gente sabe que o Brasil tem praticamente um número de celulares maior do que a sua população, mas sabemos as assimetrias, não é? As assimetrias, que tem gente que tem 3 celulares, 4 celulares, e também sabemos também as assimetrias na crise das pessoas poderem estar disponibilizando o acesso à internet, não é? Então, nós pensamos nisso juntos, por isso mantivemos a aula da pós-graduação. A gente fez uma consulta à pós-graduação, se a gente poderia estar continuando, e nós tomamos esses cuidados para que a gente pudesse não perder esse tempo importante, né? Porque eu acho que é muito rico isso que nós estamos vivendo, e a gente observar e criarmos aqui uma comunidade que possa também estar ajudando a gente, estar superando e estar aprendendo, ok? Então, eu vou ter muita honra de chamar o nosso palestrante, que é um amigo, né? Um médico, um pesquisador, um empreendedor e um educador, né? Um educador digital, né? Que seguramente está presente nas lives, tem uma agenda absolutamente intensa e, obviamente, necessita estar, obviamente, desenvolvendo as suas ideias, as suas ações, e foi muito sensível de aceitar o nosso convite, né, Áurea? Então, Com certeza. o Tiago Constâncio, né, que criou a MedPortal, uma empresa que está presente em muitos países, em vários estados do Brasil, em centenas de hospitais. Ele trabalha com educação corporativa. Eu acho que é o nome ideal para que a gente possa dar o pontapé dessa nossa atividade. Tiago, eu gostaria de pedir a você que você pudesse usar os próximos 50 minutos para fazer a sua apresentação. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma observação, sabe, Áurea, que a gente possa estar estimulando a todos que façam perguntas, levantem a mão, que no final dessas 40 minutos nós vamos estar abrindo espaço para poder discutir com o Tiago. E alguns outros convidados, né, porque a gente também queria partilhar, né, nesse momento de quarentena, para que outras pessoas interessadas em educação, professores, educadores, profissionais de saúde, pudessem estar aqui com a gente aprendendo com o Tiago. Tiago, muito bem-vindo e muito obrigado. Professor, antes do Tiago começar, eu gostaria só de fazer a devida apresentação formal do nosso convidado. Afinal de contas, quando nós temos um aluno que leva a nossa estrelinha de educador adiante, a gente tem que fazer formalmente uma coisa bem bonita, né, Tiago? Então, vamos lá. Tiago Constâncio é médico pela Universidade Federal Fluminense, foi nosso aluno, nosso brilhante aluno. Inclusive, Tiago, só para registrar, ontem, quando eu coloquei a chamada em alguns grupos, ouvimos assim, foi nosso aluno, e era muito bom esse, né? Então, aquela história de que o professor reconhece o seu bom aluno já na formação, na graduação, é verdadeira, e nós, como professores, nos sentimos muito honrados de ter, de alguma forma, contribuído para a sua formação. Ele é doutor em Estratégia e Inovação pelo Instituto de Economia da UFRJ, mestre em Saúde Coletiva pelo ISC-UF, especialista em Gestão e Organização de Ciência e Tecnologia em Saúde pela Fiocruz, com experiência internacional em Healthcare Management pela Universidade de Tübingen, é isso? Alemanha? Isso.
Atua profissionalmente como CEO do Médio Portal, empresa de educação digital corporativa em saúde, e é responsável pelo programa IFF Digital do Instituto Nacional Fernandes Figueiras, da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Tiago, nós temos aqui na plateia ex-professores, temos ex-professores seus, temos a honra de ter também a presidente da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, que é professora na UERJ, a doutora Kátia Teles, e o doutor Leonardo Carap, que é sempre um querido nas nossas reuniões, né? Bom dia a todos. Tiago, a aula é toda sua. Professora Áurea, muito obrigado pela apresentação, pelo convite. Professor Evandro, é de fato uma honra retornar sempre à UF, hoje de forma digital. Então, estar com vocês é uma alegria muito grande. Cumprimento também o professor Leonardo Carap, que teve e ainda tem um papel central aí na minha formação, assim como vocês e outros professores. Então, para mim, é de fato uma grande honra. A gente retorna à nossa casa, né? Universidade Federal Fluminense, fica muito feliz. Bom, eu vou compartilhar ela aqui de uma apresentação. Habitualmente, essa apresentação é um pouco mais interativa que o normal, mas a gente está num modelo um pouco diferente. Ainda assim, eu vou, em alguns momentos, chamá-lo para participar. Então, peço que vocês estejam atentos aí, porque em algum momento a gente vai ter uma troca, ok? Por favor, quando estiverem vendo a tela. Você já vê minha tela? Ainda não. Ainda não, já compartilhei aqui. Já tem bastante gente vendo aí. Então, agora ótimo. Legal. Então, vamos lá. O tema da nossa conversa hoje é a transformação digital na educação. Estamos preparados? Essa pergunta, há algumas semanas, ela remetia a algumas dúvidas. Alguns se colocavam como, olha, eu acredito que sim. Outros sentiam um certo receio em responder. Hoje a gente percebe que, abruptamente, nós fomos migrados de uma realidade analógica, com certo componente digital, para uma realidade predominantemente digital. E isso aconteceu a forceps, a gente não teve tempo de se preparar. Então, se não estávamos preparados, tivemos que nos preparar. E essa foi o principal vetor no mundo digital, o que o Covid trouxe, dado o movimento abrupto de mudança que a gente teve, né? A gente vai conversar um pouco aqui sobre contexto geral, tendências. O foco é educação, então, nova educação é o profissional de saúde do futuro. E um pouco sobre a ideia de planejar um projeto digital, mas na ótica de apresentar para vocês algumas experiências, considerando que parte da audiência está lidando com a educação, outros terão isso como atividade futura, a gente tem isso também em mente, mas considerando que todos nós estamos dentro de um movimento de mudança na forma de aprender. A forma de aprender, de fato, agora mudou. E a gente precisa entender e se adaptar a isso. Um pouco de mim, a professora Áurea já falou
bastante. A gente tem um componente aí na minha formação de empreendedorismo, isso é muito forte. Sou um médico sanitarista, me considero também um médico empreendedor e com atividades bastante híbridas, o que, de alguma maneira, me deu uma experiência diversa, complementar, um pouco atípica para a maior parte dos médicos, né? Nesse momento que a gente está vivendo, a gente começa a lançar a mão de leituras anteriores, tentando entender, tentando se posicionar da melhor maneira frente a esses desafios que se colocam. E a ideia aqui não é diferente, né? De alguma maneira também inspirá-los à mudança, inspirá-los a tomar decisões e atitudes positivas frente a esses desafios que se colocam. E eu tenho considerado que um dos principais aprendizados que nós temos tido, pelo menos nós no Med Portal, na Fiocruz, nos grupos que eu participo, se relaciona com as pessoas. Nesse momento, a gente entendeu que precisava proteger o humano, cuidar das pessoas. E eu lembrei de um livro que eu li na época de residência ainda, que se chama Shackleton, Uma Lição de Coragem. Ele conta a história de Ernest Shackleton, que foi um expeditor e teve a oportunidade de ser o primeiro expeditor a chegar à Antártida. E, no caminho, ele começou a perceber que a sua tripulação estava adoecendo. Então, eu imagino na cabeça desse líder como foi difícil tomar uma decisão. Eu alcanço o meu objetivo e perco a minha tripulação, ou perco parte da minha tripulação, ou eu deixo de lado esse objetivo e retorno protegendo a minha tripulação. Foi essa a decisão dele. A segunda, ele retornou e salvou a todos da sua tripulação. Então, ele não foi o primeiro a chegar na Antártida. Depois ele até retornou e chegou. Mas ele é lembrado até hoje como um exemplo, uma inspiração em termos de liderança e gestão de equipes. Ele preservou a vida das pessoas. Todo esse contexto nos ensina sobre isso, como a gente preserva a vida das pessoas, seja nas atividades educacionais, seja nas atividades gerenciais, assistenciais, e por aí vai. Uma lição muito importante que fica para a gente desde o início. Uma outra ideia que eu trago aqui é o que Rembrandt trouxe para a gente, né? Como a educação, como as pessoas aprendiam em determinado momento. E esse quadro, né, a lição de anatomia do Dr. ele é conhecido por todos nós. E, ao longo do tempo, ele foi sofrendo adaptações e novas versões, né? Maurício de Souza deu a sua interpretação a esse momento também. Está aí o Sansão, o Franjinha, que até dá o nome a essa versão do quadro. Depois, mais recente, Caruso, 2007, pinta aí alguns personagens da vida política bastante conhecidos por nós, mostrando uma outra leitura desse momento de Rembrandt, de aprendizado. E, mais recentemente, a gente tem Lyons nos mostrando que tudo ainda pode mudar. A gente percebe aqui o que exatamente está acontecendo nesse momento. Um momento de aula à distância, as pessoas participando, e o que Rembrandt tinha em mente nesse momento era também retratar o psicológico das pessoas, dos alunos ali no caso, o olhar dos alunos, como eles estavam
se interessando ou não, reagindo a determinada informação, e me parece que muito menos a questão da anatomia e mais da experiência humana em relação ao aprendizado, retratado nesses quadros. O ponto é que essa avalanche que já era prevista do Digital Health, no contexto da indústria 4.0, esse grande processo de digitalização, nos pegou em cheio. Preparados ou não, nós nos vimos do dia para a noite com a necessidade de mudarmos. E é possível ver aqui na tela que as pessoas não se moveram diante desse tsunami e podem ter ficado para trás. Alguns precisam de ajuda, a gente não pode esquecer disso. E a gente tem que estar disponível para inseri-los, para incluí-los nesse movimento tão abrupto de transformação digital, que é um processo no qual as organizações fazem uso da tecnologia para melhorar o desempenho e aumentar o alcance, garantindo resultados melhores. Esse é o escopo, essa é a ideia geral que se tem quando se fala em transformação digital. Como o professor Evandro mencionou, a forma abrupta como as coisas mudaram nos levou, ainda com maior velocidade, à economia do low touch. Ou seja, os nossos comportamentos estão mudando, já mudaram abruptamente. A gente recebe as pessoas aqui, por exemplo, ontem um entregador do mercado veio aqui e ele parou na porta e perguntou assim, como é que eu faço agora? Ou seja, tem uma nova maneira de me comportar. Como é que o senhor quer que eu me comporte desse forma? Eu coloco as compras aqui fora, eu coloco aqui na porta, eu entro. Ou seja, nós estamos descobrindo uma nova maneira de se relacionar em todos os aspectos. Na educação não é diferente, na saúde muito menos. O destaque aqui para várias mudanças, vários apontamentos do relatório, é a necessidade da gente otimizar o trabalho de casa. E aí eu estou ampliando a questão do trabalho de casa para o estudo de casa, para a forma como a gente se comunica, como que nós transmitimos agora as nossas ideias, as informações, considerando que o contato pessoal, que muito refere informações, está restrito. Nós precisamos modificar essa maneira de atuar para ter impactos semelhantes. As previsões que antes, de alguma maneira, ficaram sob dúvida, dado o impacto de todas as mudanças, parecem fazer um pouco mais de sentido. Assim, peraí, isso, será que é um aspecto comercial? Será que estão empurrando isso para a gente? Ou isso, de fato, é uma realidade e vai acontecer? Nesse caso aqui, 80% do que os fazem será substituído por tecnologia. Como é que a gente lida com isso? No contexto da crise, aqui uma previsão e, na verdade, uma constatação de demandas e o longo caminho que a gente ainda tem pela frente, mostrando o que aumentou em termos de demanda nesse momento. Então, demanda explodiu na crise e deve se manter em alto e longo prazo. Quais as áreas? Itinerância, entretenimento online, ferramentas para trabalho remoto, nutrição e saúde, telemedicina, plano de saúde e seguro de vida, dependendo da empregabilidade, né, naturalmente. Aqui no Brasil, principalmente, a maior parte dos planos está ligado ao seguro saúde oferecido pelo trabalho, pelo emprego. Outros que a demanda explodiu na crise, mas deve se estabilizar no longo prazo. A alimentação, todos foram aos mercados, encontraram mercados cheios, e hoje a gente retorna lá, já estão mais vazios, as pessoas
entenderam que não precisavam fazer tanto estoque, internet, produtos de limpeza, produtos que ajudam a prevenir epidemia, álcool gel, máscara, uma mudança no consumo, então, em geral, nos atinge. Aqui, demanda forte, tem forte queda na crise, mas pode ter pico em seguida. Eletrodomésticos, produtos de beleza, roupas, sapatos, acessórios, serviços de beleza. A semana passada eu cortei o cabelo do meu filho em casa. Foi uma experiência muito interessante, né? Nós rimos muito. No final das contas, ficou muito, né? Imagina, mas é uma nova experiência para todos, né? A gente, para evitar o contato externo, a gente está fazendo muito das coisas. E o que tem uma forte queda? Academia de ginástica, cinema, teatro, eventos, hotéis. O setor hoteleiro está sofrendo muito, muitos hotéis com 0 de ocupação já, fechando. Restaurantes, viagens e turismo é um dos setores que vai ter um impacto muito importante ao longo do tempo. E você, está pronto para capturar as oportunidades que se apresentam? Eu lembro lá, na graduação, nós tínhamos um grupo chamado Grupo Gerir, que já era um protótipo de uma empresa júnior, algo do tipo. E eu lembro que um dos encontros, foi até com o professor Leonardo Carap, falava sobre crise versus oportunidade. Em toda crise há momentos e há oportunidades que surgem. Nós precisamos estar atentos para identificar um mindset de abertura, de possibilidades de contribuir, de participar como solução daquele problema. Mas no nosso caso aqui, a gente está falando sobre o mundo digital, sobre a educação. E isso pressupõe que a gente desenvolva uma habilidade, que é uma habilidade antes considerada do futuro, agora do presente, que é a fluência digital. Capacidade de usarmos a tecnologia, dispositivos, em prol das nossas atividades, sejam de trabalho, sejam escolares, sejam sociais. Você tem fluência digital? Eu queria agora convidá-los a participar de um quiz e entrar na seguinte ferramenta, no seguinte site. O site é slido.com, slido.com. E a senha, o password que vai aparecer lá é CardioUF. E eu gostaria que você respondesse essa questão. Eu queria que vocês dissessem se estão conseguindo acessar aí, por favor. Quem está nos ouvindo e conseguir acessar, vai dizendo para a gente se está conseguindo, porque eu aqui consigo ver quem já está, se já tem alguém acessando, e eu convido vocês a responder uma questão. Em uma palavra, o que significa mudança para você? Nesse contexto todo que a gente está vivendo, mudança é uma palavra central. Mas o que isso significa para você? O que significa mudar? Então, com uma palavra, eu queria que você deixasse essa palavra como resposta e preenchesse. Já começamos a ter respostas aqui. Então, o primeiro que disse aventura, necessidade, inovação. As palavras estão aparecendo e eu quero entender o que mudança representa para vocês nesse momento. O pessoal está respondendo aqui no chat. Vou pedir para responder lá. A gente vai... Várias palavras aqui. Dá mais um minutinho. E a gente vai fazer a nossa nuvem aqui de palavras. A gente tem transformação aí como a principal palavra mencionada, crescimento, adaptação,
caminhos, certamen, inovação, novo, novo se repete, novidade, necessidade, desconforto, adaptação. 14 pessoas responderam. Te dá mais alguns segundos aí para alguém responder, para a gente ter a nossa nuvem aqui de questões. Vamos lá. Bom, vou fechar aqui por enquanto. Então, vocês estão vendo a nuvem aqui de questões? A gente tem aqui a principal palavra que as pessoas apontaram foi transformação, momento de transformação. Momento de oportunidade, outros já viram aqui, de crescimento, de desafio, de evolução. As outras tiveram uma ou menos menções, quer dizer, 2 ou menos menções. Então, a gente guarda isso aqui. É o que a gente está vivendo. A gente pode olhar tudo isso de formas diferentes, né? O desgaste, o desconforto que esse momento gera, leva a gente a se transformar, a mudar, a ter oportunidades de crescimento, oportunidades de negócio, oportunidades de amadurecimento. Isso porque todos nós, em algum momento, entramos numa zona de estagnação, que a gente muito conhece também como zona de conforto. A questão é que zona de conforto é uma palavra muito bonita para algo que não é tão bonito assim. Então, a gente prefere utilizar a expressão zona de estagnação. Quem está paralisado, quem não muda, não se adapta, permanece estagnado. Como a gente está falando de educação, a gente está apontando para um caminho que é o aprendizado, tanto de quem está à frente, quanto dos alunos. Esse aprendizado, nesse gráfico aqui de tempo por pressão, ele está um pouquinho acima, em termos de pressão, da zona de estagnação. Então, imagino que a gente possa discutir aqui, uma das palavras foi conhecimento, né? Crescimento, evolução, conhecimento também estava aqui. O quanto que esse momento difícil de pressão nos levou ao aprendizado. O que a gente não pode é errar na mão, porque acima do aprendizado, quando a gente tem um aprendizado muito grande, a gente entra numa outra zona, que é a zona de perigo. E a gente tem que aprender a transitar por essas zonas. Em alguns momentos a gente está estagnado, outros a gente está aprendendo mais, a gente deve buscar estar na zona de aprendizado, sem entrar muitas vezes nessa zona de perigo. Isso serve para a gente lidar com a situação que a gente está tendo agora, mas também como levar as pessoas que a gente lidera, que a gente convive, a entender que pressão faz parte da vida e que a gente pode gerenciar esse momento, para que a gente não chegue no burnout, por exemplo, para que a gente olhe, por exemplo, para os idosos com mais de 60 anos, que estão num isolamento muito maior do que o habitual, na verdade, o não recomendado, né? A gente incentivou, durante muitos anos, aí, incentivava que os idosos ampliassem o seu convívio social, que os idosos fossem para dança, que os idosos fossem para ginástica, que fossem para atividades culturais, e agora a gente tirou tudo isso de todos, né? Mas principalmente deles, e nós precisamos estar atentos a isso para não desprezá-los, sermos empáticos, tanto quanto à inclusão digital, quanto ao cuidado diário. Então, não posso visitar, mas eu estou lá telefonando, para que ele não entre nesse momento aí de perigo, né? Uma pressão muito grande, e ele acaba sendo esquecido. Tudo isso tem por trás bastante referência de estudos e, enfim, publicações científicas, estudos econômicos,
em relação à transformação digital, a gente hoje percebe já que as organizações que desenvolvem maturidade digital, elas têm uma taxa de crescimento de EBITDA, que é um indicador financeiro, econômico financeiro, 3 vezes maior do que as que não têm. E as organizações que têm maturidade digital, elas só conseguem ter maturidade digital quando elas têm pessoas que têm fluência digital. Ou seja, para que esse momento estivesse acontecendo aqui, né, para que esse momento aconteça, foi necessário que a professora Áurea, professor Evandro, vocês tivessem um mínimo de fluência digital. Ou seja, a organização pós-graduação de cardiologia está dando um passo à frente em termos de maturidade digital, e isso traz resultados para todos, principalmente para as organizações. O volume de investimentos tem sido muito grande nisso, e 90% dos CEOs que responderam a essa pesquisa entendiam isso em 2019, 2015, né? 90% já entendiam que a transformação digital era importante para a sua estratégia de negócio. Imagina agora, né, os negócios mudando drasticamente da noite para o dia. E isso está colocado também pelo NHS, um sistema de saúde inglês, que a gente tanto admira, que está, nesse momento, combatendo também essa pandemia, e eles já apontavam, desde o ano passado, a necessidade de preparar as pessoas, preparar a força de trabalho para entregar esse futuro digital. Ou seja, um sistema importante, referência internacional, entendeu que as pessoas precisavam de uma outra dose de conteúdo, uma outra linha de formação para se preparar para o futuro, que chega abruptamente. Apesar do que, a gente ainda consegue enxergar que, no combate à pandemia, tecnologias bastante simples, que não podem ser desprezadas, acabam se tornando centrais nisso tudo, e não podem ser desprezadas, como a higienização das mãos e o isolamento social. É uma prática milenar até, se a gente pegar os orientais no seu comprimento, né, distanciados, não se tocam, talvez por conta da história da peste, né? Os indianos também se cumprimentam de uma outra maneira, sem o toque. O cumprimento militar também é diferente, né? Ele não pressupõe um aperto de mão, talvez também na ótica centenária, milenar, de evitar o contato. Então, a gente vai lembrando que outras tecnologias também são muito importantes. Aqui o destaque, como vocês já devem ter observado nessa publicação, para 3 pontos que são os pacientes, o empoderamento dos pacientes. A gente começa uma discussão seguinte: será que as organizações estão impondo essa mudança a todos nós? Será que estão impondo esse novo formato de educação para todos nós? Ou a sociedade como um todo mudou e agora quer se relacionar de uma forma diferente? Eu entendo que a gente está mais para o segundo caso, ou seja, há um empoderamento, uma autonomia muito grande das pessoas e da sociedade. Isso precisa ser considerado. No momento agora que a gente vive da telemedicina, por exemplo, os pacientes querem isso. Como é que a gente, então, tem uma telemedicina responsável para dar conta disso? Como é que a gente inclui as pessoas que ainda não têm uma habilidade para se relacionar via vídeo, via streaming com outras pessoas? Então, a gente precisa pensar na formação também dessas pessoas. A evidência disso tudo precisa ser robusta, a gente não pode esquecer, a gente não quer uma nova fatalidade, a gente não quer causar mais dano do que benefícios. Então, é algo que a gente precisa se preocupar. E o ganho de tempo. A gente precisa entender que isso tem que trazer ganhos importantes de tempo para que as pessoas sejam melhor cuidadas. Isso faz a gente pensar, então, que capacidade digital torna-se algo relevante, mais relevante ainda nesse momento. Eu tive a oportunidade de estudar no doutorado capacidades dinâmicas,
dentro das capacidades dinâmicas, que são várias, existem as capacidades adaptativas, capacidades inovativas, existem também as capacidades digitais. Elas podem levar as organizações a um outro patamar de desempenho, a se reinventarem, a continuarem vivas, sobrevivendo às mudanças. A gente discute no Med Portal, como o professor Evandro havia mencionado, uma empresa que hoje tem tido uma experiência de lidar com quase 200 mil alunos, dentro de centenas de hospitais, estudando, aperfeiçoando, enfim. E a gente percebe que a capacidade digital das organizações passa por essa questão da sobrevivência. E acaba sendo, nesse momento, uma sobrevivência com ousadia, porque é um novo para todos, é uma mudança muito importante para todos. Como a gente, então, vai aprimorar a experiência e o relacionamento com a nossa clientela. Isso tem a ver com capacidade digital. Especificamente sobre educação, a gente já vinha passando por uma mudança muito importante. Graduação presencial perdendo alunos, o EAD se aperfeiçoando, renovando a sua imagem. Teve um movimento há 10 anos de educação à distância que teve muitos limites e a gente aprendeu muito com isso. Hoje isso tem um novo formato, entende que não preenche todas as lacunas, mas é uma ferramenta muito importante, que amplia o acesso, amplia o alcance, leva ações em tempo oportuno às pessoas. E a gente começou a ter, então, experiências interessantes, né? Além da legislação que passou a ampliar a possibilidade de aulas à distância dentro das pós-graduações, a experiência nesse momento da Smart Fit, por exemplo, alcançar 8 milhões de pessoas com as suas aulas online. Bom, isso era algo impensável, né? Como é que é? Academia online, 8 milhões de pessoas no Brasil se exercitando de maneira online, à distância. Espera aí, a forma de aprender, então, de fato, mudou. As pessoas estão atentas a isso. Por que então, na saúde seria diferente? Por que então, na pós-graduação seria diferente? Se eu não recebo mais quando recebo um vídeo de WhatsApp que tem 8, 10 minutos, até menos, né? Aquele áudio grande, né? As pessoas mandam áudios grandes, e eu falo assim, não, eu não vou ouvir, não tenho tempo para ouvir. Por que para a educação seria diferente? Por que as aulas de 40 minutos, 2 horas, sem interação, passiva, fariam efeito, despertariam interesse? Isso mudou. De volta, né? Será que estamos preparados para o futuro? A transformação digital vai acabar com a sua carreira? Outros já dizem, já estamos todos demitidos e precisamos agir. O ponto é que, independente da previsão, agora é o momento de agir. A gente não tem dúvida disso. E a gente começa a ver um movimento importante das escolas investindo em inovação na educação, ou seja, salas de aula vazias, num outro formato, os alunos online, o Netflix ampliando o seu valor de mercado abruptamente, sendo mais valioso até do que empresas grandes do setor de óleo e gás. Isso tudo acelerado pela questão do Covid. E quem está dentro disso? Apesar da gente entender que os jovens têm uma inserção maior, uma facilidade maior, essa pesquisa mostra para a gente que não é bem assim, né? Os baby boomers, são as pessoas de 54 a 65 anos, também têm aí uma propensão, um talento digital, ou seja, por terem passado por várias mudanças, aprenderam a aprender.
e se mobilizam de uma maneira muito semelhante, estatisticamente, às outras gerações. Ou seja, quem tem acima de 54 anos não precisa se preocupar tanto como a gente achava antes, né? E alguns, então, achavam. Isso pode incluir a todos. A gente precisa trabalhar nesse sentido, como que todos podem participar desse movimento digital. Semana passada eu tive a oportunidade de publicar um artigo pela Associação Nacional de Hospitais Privados, em que a gente discute isso, né? Educação corporativa adaptada. Essa discussão de capacidades dinâmicas ou capacidades digitais se torna muito em voga. A gente percebe hoje, então, que as organizações hospitalares que utilizam os nossos serviços ampliaram em 45% a utilização das plataformas de ensino à distância. Ou seja, da noite para o dia, a gente teve um aumento de quase 50% da utilização das nossas plataformas. Então, as plataformas passaram a ser utilizadas tanto para treinar as pessoas para o enfrentamento do Covid, quanto para recrutar outras pessoas já antes da contratação, dar os treinamentos. Então, a gente está falando aí numa escala de dezenas, centenas de milhares de pessoas que passam a receber a informação de forma digital. Depois eu vou fazer chegar esse artigo aí a vocês, tá legal? E essas ferramentas estão muito disponíveis. Todos nós aqui, certamente, temos familiaridade com essas palavras. Netflix, Google, YouTube, Spotify. Agora o Slido, vocês conheceram, os que não conheciam, uma ferramenta gratuita que permite uma certa interação com a audiência, com os alunos, e a gente entende que isso faz parte hoje desse momento de educação. Isso está num contexto de toda, assim, dentro da saúde, de mudança. Então, se eu tenho um movimento levando a gente para uma assistência mais digitalizada, a maneira de aprender não pode permanecer analógica. A gente precisa ter esse entendimento. Então, quando eu vou para o digital, o primeiro passo para essa maturidade digital é ter fluência digital, é aprender online também, dada a velocidade das mudanças. Então, aqui a gente vê medicina artesanal há 100 anos, como isso foi mudando, numa velocidade, sempre mudou, mas a velocidade da mudança que se modificou abruptamente. O volume de recursos que estão sendo investidos aí, mundo, em telemedicina, 130 bilhões de dólares até 2025, certamente isso sofreu uma antecipação agora nesse ano. As grandes empresas investindo pesado em consultas virtuais para profissionais que ainda não estão capacitados. Ou seja, o papel da educação nesse momento de transição se torna ainda mais importante. E a população, de alguma maneira, está preparada. A gente tem hoje mais de 80% da população acessando smartphones com internet. Ou seja, o tempo que a gente levou para aderir outras tecnologias, eletricidade aqui 46 anos para alcançar 1/4 da população americana, hoje caiu abruptamente. Dias, semanas, meses, talvez, mas a tecnologia, o uso dessas tecnologias está na mão das pessoas. Tem um outro ponto também que é importante mencionar, que a pulverização e a produção em larga escala de informações também inclina, isso tudo, na verdade, esses dois pontos inclinam a gente a usar tecnologia para melhorar a nossa cognição, ampliar a nossa cognição, ampliar as possibilidades de trabalho e de resultados que a gente tem. Os ensaios clínicos aumentando de forma importante ao longo do tempo, os wearables, os insidables, né, devices em geral, né, IoT, produzindo informações. A gente hoje tem
informação sendo produzida de uma maneira uma velocidade muito grande. A gente não consegue analisar tudo. Ainda assim, a gente tem aí possibilidades de descobrir e de apontar predições muito importantes em termos de futuro, em termos de assistência, em termos de como as pessoas se comportam, como as pessoas aprendem. E o que já está acontecendo, já passa a não ser tão mais dúvida nesse momento, né? São pontos aqui que têm a ver com inteligência artificial, tanto para a educação quanto para a assistência, o uso da realidade aumentada, experiências virtuais cada vez mais aprimoradas, melhor utilizadas para o aprendizado. Outras questões como blockchain, o uso de drones. Hoje é muito frequente vermos drones filmando, passeando, entregando produtos. Internet das coisas, robôs, né? A realidade virtual para o ensino, essa simulação interativa, imagens, enfim. E a impressão 3D. Esse contexto todo tem a ver com educação, tem a ver com como a gente aprende para lidar com esse ferramental. E é uma brincadeira, uma provocação, né? Quais são as nossas necessidades atuais? Hoje está todo mundo em casa, o perfil das compras se tornou online, todo mundo precisa de uma internet, um Wi-Fi, os equipamentos para trabalhar de casa passaram a ser super procurados em termos de compra, e a gente tem essa nova pirâmide de Maslow aí, isso em 2019. Estou esperando a de 2020, talvez tenha ainda outras mudanças. Isso tudo faz a gente pensar que a gente tem uma nova educação. Eu vou passar aqui um vídeo que fala muito dessas mudanças. E aí espero que todos consigam ouvir.
Vocês conseguiram ouvir? Só me deem um retorno aí para eu não ficar no escuro. Aqui. E aí, então, a gente não pode, considerando toda essa mudança, entender que os formatos de ensino de 100 anos, de 200 anos, terão efeitos semelhantes ao que tiveram. Hoje, a gente ainda continua reunindo as pessoas nos auditórios, de forma passiva, transmitindo informações, e o resultado, de fato, não é o mesmo do que foi. A complexidade do nosso contexto, da nossa interação, das nossas necessidades é muito diferente e maior. A gente precisa de mais colaboração, de mais voz para as pessoas que estão participando, elas nos questionam o tempo todo. Então, o modelo colaborativo e ativo da educação passa a ser fundamental com o uso aí de tecnologias que permitem essa interação. Aqui, salas de aula do futuro, em termos de medicina, em termos de saúde, que consideram o mundo online parte da realidade, não uma dissociação do mundo real para o mundo online, ou seja, offline e online passam a ser a mesma coisa, simulações realísticas dentro desse formato aí também. E aí as pessoas precisam se preocupar, porque a nova geração, principalmente, e todos que lidam com educação já vêm percebendo isso há bastante tempo, questionam muito mais a autoridade, questionam muito mais o conteúdo que está sendo transmitido, checam em tempo real essa informação, ou seja, perguntam a todo tempo: por que eu deveria te escutar? Por que eu deveria me envolver com os seus projetos? Qual o significado disso? Você tem algo relevante para falar? Essas perguntas precisam ser respondidas o tempo inteiro ao longo da nossa jornada de educadores ou de comunicadores, se é que a gente também entende que o profissional de saúde tem esse papel de comunicar a informação. Isso precisa fazer sentido para o receptor. Essa educação pressupõe, então, novos propósitos, habilidades, metodologias, a ideia de andragogia, ou seja, a educação, a pedagogia do adulto, né? Como é que o adulto se comporta em meio às informações, a sua história, a sua trajetória, e esse choque de informações com a trajetória precisa fazer sentido. Não é mais tudo para todos, mas sim elementos, isso a tecnologia permite, diferentes para pessoas diferentes, e a partir do seu desenvolvimento a gente vai entregando novos conteúdos. E as experiências híbridas passam, então, a fazer muito sentido nesse momento. Professor Aura, eu tenho quanto tempo ainda, só para eu não me alongar demais aqui? Já estou indo para o final. 15 minutos. Tá, ok. Aqui a nuvem de informações que a gente, de palavras também, que representam esse momento, o que está acontecendo no mundo da educação, trilhas de conhecimento, maior inteligência, né, ou inteligência aumentada também, tecnologia, analytics, gamificação, a possibilidade de jogos mediados por tecnologia, favorecendo o engajamento das pessoas. E aqui eu destaco de uma publicação bem interessante chamada Metodologias Inovativas, um quadro que mostra para a gente algumas modalidades, algumas metodologias de ensino-aprendizagem. E a gente destaca duas que fazem muito sentido para esse momento,
deveriam sempre fazer sentido, mas para esse momento online são muito importantes, né? As metodologias ativas e as metodologias ágeis. Metodologias ativas que pressupõem um protagonismo dos alunos também, ou seja, a participação ativa dos alunos, a colaboração deles, a interação de forma coletiva, e metodologias ágeis, né? Tudo mudou, né? A gente está chamando isso da economia da atenção. É micro tudo, né? Isso começa lá com micro-ondas, que agora passa a esquentar o alimento em segundos, e a gente não tem mais paciência para cozinhar, para esperar, e traz isso para a nossa realidade. Então, a gente precisa se adaptar. Isso não quer dizer que esse conteúdo, que essa maneira, ela será superficial, mas ela terá outra estratégia de disseminação das informações. Conteúdos em pílula, como o professor Evandro gosta de chamar, as nanopílulas ou nanopalestras, e assim a gente vai construindo um caminho de aprendizagem. Como eu mencionei, o destaque para essas duas metodologias, vale a pena considerar. Levando em conta que o tempo de retenção da informação, a retenção da informação varia ao longo do tempo, né? Ou seja, se eu tenho momentos menores de forma mais repetitiva, eu consigo reter mais o conhecimento, como esse gráfico mostra aqui para a gente. Passou de algumas poucas horas, no dia seguinte, a pessoa não lembra mais nada. Se a gente tem uma estratégia de microlearning, isso pode ser diferente. E aí o nosso investimento como organização é em microlearning. A gente entende que é mais eficiente, que é menos custoso, que leva menos tempo do professor, enfim, do comunicador, para preparar aquele conteúdo em pedaços. Ele tem um engajamento 50% maior do que as aulas tradicionais, do que o conteúdo tradicional que é transmitido, e 80% dos alunos hoje preferem estudar dessa forma. Então, a gente não tem como desconsiderar mais essa questão. Aqui, caminhando para o final, algumas dicas de leitura. Multimedia Learning é um destaque, a maneira como a gente pode ter ambientes de aprendizado com múltiplos fatores de ativação do conhecimento, do aprendizado. Como preparar conteúdos para EAD, metodologias inovativas que eu já tinha mencionado. E destaco aqui esse Abundância também, que é um livro que tem uma visão otimista do futuro. Ou seja, como é que a gente olha tudo isso que está acontecendo de uma maneira otimista? É preciso. É importante que a gente também tenha essa noção. E aí, vou compartilhar com vocês 2 projetos que a gente tem feito, considerando toda essa jornada de transformação digital na educação, principalmente em hospitais, com momentos diferentes, né? Momentos de construção da estratégia, dessa expertise, o compartilhamento das informações. É necessário que as organizações entendam que, como a gente está falando de algo novo, é preciso ter momentos de avaliação, de checkpoints, está funcionando, não está funcionando, preciso de ajuda externa, como é que a gente vai fazer isso? É bom lembrar que ninguém tem essa maturidade digital ainda, ou as empresas, pouquíssimas estão à frente, as organizações, então está todo mundo aprendendo, não tem essa de que nós não estamos, nós perdemos o timing, né? Não, agora é a hora. Então, é preciso entender isso. E esse caminho todo aqui vai levando a gente para o que a gente chama de maturidade digital, que é o uso de tecnologias mais avançadas para a educação.
o que a gente está fazendo lá no Fernandes Figueira, Cruz, migrando, e agora mais abruptamente, os cursos de estrito sensu, de lato sensu, os cursos abertos, para o formato EAD. Então, as defesas já estão acontecendo de forma online, as aulas de forma online, e esse projeto envolve vários setores e vários braços para essa construção. Então, conteúdo corporativo, institucional pode ser utilizado, processos e atividades de trabalhadores também podem se beneficiar com isso. Aquelas disciplinas de nivelamento, que em geral são prédios para a entrada em algum programa ou para uma segunda disciplina, pode ser online também. Então, há um envolvimento, um planejamento para que isso seja o mais rápido possível, em meio a essa turbulência toda. E os recursos que a gente tem aí para fazer, para colocar em prática um projeto como esse, envolvem aspectos tecnológicos, envolvem aspectos de método, pedagogia, andragogia, né? A gente mencionou um pouco disso, recursos de produção visual e recursos de apoio também. Termos uma ideia do que está sendo considerado. É lógico que, em linhas gerais, aqui, para a gente não tomar muito tempo de vocês. Caminhando para o final, a gente tem aqui um destaque para as 5 habilidades do futuro que a gente não pode esquecer. Em meio a tanta turbulência, a gente não pode esquecer que o nosso paciente está dentro de tudo. Depois, se o professor Leonardo Carap tiver aí, enfim, aprendi com ele o AS, né? A gente pode discutir, né? Acesso, amor, e o S, deixo para ele complementar aí, que me faltou agora. Liderar o caminho na saúde digital, ou seja, que eu ver aplicativos que eu não sei o uso, se eu nunca utilizei. Como é que eu vou incentivar a aula online se eu nunca fui aluno? Precisamos, para liderar, desenvolver fluência digital. Isso vai levar a liderar esse caminho, que é o terceiro ponto. Então, para aprender a falar um outro idioma, nós precisamos falar. Para aprender o digital, nós precisamos usar, nós precisamos nos comunicar dessa maneira. Soft skills, ou seja, a capacidade de aprender, a capacidade de empatia, a capacidade de ter outras habilidades, a solução ali complexa de problemas, isso está muito junto ali também das nossas capacidades cognitivas precisarem estar ampliadas nesse momento. Então, nesse momento aí de crise, a empatia surge como muito importante, a criatividade, como novas soluções a problemas mineiros, como criar, e a gente tem essa capacidade dentro da gente, a gente precisa se abrir ao novo e reaprender. E, finalizando, eu quero compartilhar um depoimento de uma docente que teve, também de forma abrupta, essa experiência do online. Isso é muito interessante, então quero ler aqui com vocês. Gente, quero compartilhar com vocês, de forma meio encantada, fuziante, a minha alegria em ter aprendido a dar aula virtual. Achei que seria um desafio enorme, mas foi tranquilo e bem motivador. Tenho conseguido desenvolver várias coisas. Até seminários, brincadeiras, para manter a atenção. Tudo de forma bem didática. Ontem conversei com o CR sobre isso e tive uma certeza de tudo. Os nossos docentes são treinados para metodologias mais ativas aos alunos. Pensamento positivo, tudo é experiência de uma pessoa que se sente realizada com essa experiência. Agradeço a AMIT pelas conversas preliminares que motivaram a perder o medo.
minha experiência, o R, se transformou em curiosidade. Então, está aí um documento que leva a gente a refletir sobre a necessidade da nossa capacidade de reaprender, porque tudo está mudando de forma muito rápida. Apesar disso, tem algumas coisas que não vão mudar. Nesse momento de isolamento social, o contato com as pessoas, a empatia, a nossa história não podem ser descartadas. E a gente tem que lembrar sempre disso. Não é do passado, não é descartar a história. É reaprender a se comportar, a utilizar todas essas ferramentas para alcançar os novos resultados que a gente precisa. E eu termino aqui com uma brincadeira, um vídeo que vai lembrar a gente disso. Emma. 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 Uma brincadeira para a gente lembrar que nem tudo vai mudar e que existem limites também no alcance das tecnologias. A gente não pode estar nos extremos. Um extremo é negar a tecnologia, que o digital veio para ficar e não fazer uso. E o outro lado também é achar que ele é um remédio, ele é a solução para todos os problemas. Não é verdade também. A gente precisa buscar um equilíbrio no uso para que até a nossa saúde mental fique em dia, a gente não adoeça. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu estou à disposição de vocês para qualquer questão. Professor Evandro, professora Áurea, muito obrigado. Bom, agradecer muito ao Thiago. Eu não sei vocês, mas eu assisto o Thiago várias vezes e fico extasiada com aquele meio orgulho de mãe, não é, professor Evandro? Eu acho que é aquela coisa de saber que nós temos na nossa frente um profissional de sucesso, um empreendedor, um médico adaptado à nova realidade de vida que nós temos nesse século XXI. Né? Muito obrigada mesmo, Thiago, pela sua explicação. Professor Evandro? Vamos conversar um pouco, né? Eu acho que o Thiago ele traz uma visão que todos nós temos que avançarmos de uma forma organizada, com conhecimento técnico, para usar as ferramentas digitais, para ajudar a treinar nossas equipes, gerar, obviamente, educação profissional e, obviamente, educar também a população. Né? Então, esse eu acho que é a coisa importante. Né? Nós deixamos a comunicação com a população com os youtubers e formadores de fake news. Né? E existe muita empregabilidade, e vocês vão perceber que pós-crise, há sites, iniciativas de educação do paciente e da família sobre diferentes aspectos que possam ter informações críveis, é uma maneira de ser monetizado. Né? A gente acha que tem que ter merchandising para poder alguma coisa ser monetizado, né, o Thiago? E muitas das vezes basta você estar no YouTube, não é? Sem nenhuma chancela da Casas Bahia, não é? E você pode ter monetização dessa atividade profissional. Então, isso é uma coisa importante, se comunicar de forma crível e científica com a população. E a gente deixou esse espaço para uma série de pessoas que não tinham nenhum compromisso científico e, obviamente, vendedores de uma pseudociência. Então, nós temos que olhar isso, a educação, como uma ferramenta de transformação, a informação digital, para pacientes, para a promoção e prevenção de saúde. Esse é um espaço importante. Muitas pessoas fazem o mestrado
e muitas das vezes não sabem nem para que estão fazendo mestrado, né? Esse é um ponto importante. E aí acaba fazendo uma tese e sem entender que o grande legado de fazer um mestrado e fazer um doutorado não é só, muitas das vezes, ter a oportunidade de ter feito um projeto científico e conhecer um pouco as ferramentas que a gente usa para responder uma questão científica numa área do conhecimento. Mas justamente aprender a como se comunicar, como levar uma informação, como promover uma transformação com a educação na área dele, para formar diferentes profissionais, para formar alunos, para, obviamente, poder sobreviver, né? Então, esse é um aspecto fundamental, sabe, Tiago, que a gente chama a atenção da ferramenta digital. Só para vocês terem uma ideia, nós hoje no Brasil nós temos cerca de quase 340 escolas médicas. Algumas dessas escolas médicas, que cresceram muito no ambiente privado, tem uma mensalidade entre 7 e 10 mil, e no final de um curso, o médico gastou aproximadamente quase R$1 milhão na sua formação. Esses profissionais, né, e hoje são cerca de 35 mil médicos formados por ano, vão praticamente dobrar a demografia médica em 10 anos. E há uma carência muito grande de educação, né? Ou seja, todos esses médicos vão precisar de educação o resto da vida. E quando eu falo médico, preciso de informação da área básica, da área nutricional, na área de psicologia, em todas as áreas. Então, e quando eu estou falando para médico, porque é o que eu entendo com o maior conhecimento desse mercado de ensino. Então, existem muitas oportunidades de usar o mundo digital e as plataformas de educação digital para, a partir desse conhecimento, poder, num mundo de quarentena intermitente, né, nós vamos ter muitos sêniors, né, e pessoas com doenças crônicas da área da saúde, e vão ter que ser realocados, né? E, obviamente, podem usar toda a sua experiência profissional para estar gerando conteúdo educacional. A gente fala muito aqui do ambiente da cognição, né? Que é um C, quando a gente fala das competências, a competência cognitiva e aspectos cognitivos. Nessa epidemia de Covid, a gente viu o quanto é importante o aspecto das habilidades, né? Muitos pacientes com Covid internados nos hospitais precisam ter uma intubação que no passado era feita com uma pessoa ou duas no máximo, e hoje é com uma equipe que às vezes envolve 4 ou 5 pessoas, entendendo manobras que a gente chama de intubação rápida e segura, né? E, obviamente, uma série de sequências que muitas das vezes uma aula expositiva não garante isso. E você precisa criar ambientes imersivos para isso. Por outro lado, pela primeira vez, a gente coloca, né, não a segurança do paciente na pandemia como a primeira segurança. Ela vem depois. A primeira segurança é da sua equipe. Ou seja, você proteger os outros profissionais, muitas das vezes, de estarem contaminados e perderem a vida numa pandemia. Então, esse é um aspecto de atitude, não é? Porque nós, profissionais de saúde, nós sempre fomos treinados de colocar o paciente à frente de tudo. Agora nós temos uma preocupação muito importante com a nossa segurança e a segurança da nossa equipe. E isso é o outro C, o aspecto da atitude. E, então, as ferramentas digitais, não só levando, né, esse aspecto, que são as aulas e o conteúdo cognitivo, mas criando ambientes imersivos e, obviamente, avaliando em tempo real atitudes, comportamentos e a performance técnica dos profissionais. Então, eu acho que foi muito interessante, sabe, Tiago, você colocar toda a sua experiência, tudo aquilo que você tem levado, tudo aquilo que você saiu da UF, e um aspecto fundamental, a mentoria, não é? Os professores, né, os educadores do século XXI,
terão que desenvolver mentoria e coaching, né? Tem que ter essas habilidades de mentoria e coaching. E, obviamente, os professores têm que ter mentoria reversa com seus alunos. Você é um aluno, um ex-aluno, que me oferece mentoria reversa na área da educação digital e na área do empreendedorismo. O professor Leonardo está aqui, foi o seu mentor de toda uma época que você, na UF, queria fazer administração hospitalar e sendo um excelente médico, então tinha que, naquela época, o sujeito tinha que ser ruim em medicina para querer ser gestor. E você foi a primeira geração que não. Eu posso ser um brilhante gestor e ser um indivíduo blended, híbrido, ser pesquisador, ser educador, ser excelente médico. E a professora Áurea, não é? Que reúne uma série de características absolutamente importantes como liderança feminina, não é? Então, esses são pontos assim que eu gostaria de deixar estressado. Essa vai ser minha última intervenção nessa primeira aula, dizer para vocês o seguinte, alunos, vocês serão nossos braços pós essa epidemia aguda. Muitos de nós, professores sêniores, vamos estar ainda em quarentena, vamos estar ainda nos home office, e vocês vão ser os exércitos da saúde que vão estar na ponta, vão estar educando, treinando equipe, cuidando das suas equipes, gerando educação, fazendo a ponte e trazendo uma série de questões para serem discutidas do ponto de vista ético, humano, assistencial, com seus mentores e, obviamente, gerando disso novo conhecimento e fechando um ciclo da pesquisa e da educação. Então, eu saio dessa aula extremamente agradecido por você e pela Áurea e dizer, eu espero que você tenham levado essa mensagem muito forte para os alunos. Ou seja, é uma grande oportunidade frente a esse imenso desafio. Obrigado a você. Áurea, segue com os alunos e vamos ver o que... Quero agradecer, professor Evandro, essas palavras e dizer do meu sentimento de que isso é parte da nossa obrigação, né? Colaborar, o sentimento de fazer parte da solução, o sentimento de não se esquivar, não se esconder do momento e estar atento à necessidade de participar do enfrentamento. A gente decidiu lá atrás fazer parte da solução. E em momentos, em contextos diferentes, isso acontece. Eu quero aproveitar para mencionar, registrar a presença do professor Aloysio Gomes, e para mim é uma honra ter aqui o professor Evandro, o professor Aloysio, o professor Leonardo, a professora Áurea, que tiveram participação muito importante na minha formação, verdadeiros mentores aí para a minha carreira profissional e pessoal. Então, reforçando aqui a presença hoje ilustre, professor Aloysio, professor Leonardo, doutora Kátia, professora da UERJ, professor Arnaldo Bueno, professor nosso da pediatria. São tantas pessoas que participam diariamente da formação, não só em graduação e pós-graduação, a contribuição para o nosso aprendizado diário, como colegas, inclusive, que é difícil registrar a presença de todos. E, mais uma vez, lhe agradecer, Tiago. Assim, é muito importante para nós conhecer uma nova visão de educação. Eu acho que o aprendizado de hoje nós vamos levar para a vida, inclusive quando essa epidemia acabar, nós teremos na cabeça ferramentas novas, ideias novas e motivação para sermos cada dia mentores, tutores, melhores para os nossos alunos, né? E manter essa troca no aprendizado. Então, quero agradecer bastante a presença, a audiência de hoje. As nossas aulas de didática, elas permanecem às sextas-feiras, a partir das 7h15, sempre nesse mesmo link de hoje. Para os que perderam a aula, ela foi gravada e os alunos terão acesso a essa aula, eles têm um código de identificação. Tiago, vou deixar à sua disposição também, vou enviar para você depois, para que você compartilhe
compartilhe com aquelas pessoas que você acha pertinente. E nós estamos, então, com 2 disciplinas EAD. Às terças-feiras, de 9 às 11, nós fazemos a insuficiência cardíaca da molécula à população. Tem sido também uma experiência inovadora para a nossa pós-graduação em cardiologia. E o que nós queremos é isso, é crescer, agregar pessoas de valor, agregar pessoas que façam parte realmente da solução para essa nova sociedade que nos encontramos, e não pessoas que tragam mais problemas, né? As pessoas que trazem um problema sem pelo menos uma alternativa de solução, já dizia minha mãe desde que eu era criança, essas pessoas não vão se encaixar no contexto desse mundo novo. Então, mais uma vez, obrigada a todos que estiveram presentes. Se os alunos tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição no WhatsApp. Tiago, professor Luísio, tem a palavra. Isso é para o Luísio quer falar. Bem, primeiro, bom dia a todos e a todas. Vou cumprimentar a professora Áurea, o professor Evantinô, o professor Leonardo, meu colega, meu amigo, e parabenizar o Tiago, né, que sempre é muito brilhante na sua exposição e na sua atual militância pelo ensino à distância, pelo uso de ferramentas digitais. E nesse momento que a gente está enfrentando a epidemia de Covid, tem tido uma importância muito grande na difusão de informação, no combate à fake news, na discussão estratégica com profissionais de saúde, da sua própria segurança, da melhor informação disponível, da comunicação entre pontos distantes desse país que precisam de informação, precisam de teleatendimento, precisam de orientação e precisam, basicamente, de comunicação e mediação. Então, eu quero deixar aqui os meus parabéns pela forma com que você conduz esse seu trabalho e quanto você tem colaborado conosco nessas lutas, não só nesse momento de crise, mas em todos os momentos. Um bom dia para todos. Obrigado, mestre. O senhor está falando aí, eu acabei de lembrar da iniciativa que muitos aqui estão envolvidos, que é Todos contra a Covid-19.com.br. Vou mandar o site aqui. Essa iniciativa é uma iniciativa colaborativa de produção, de curadoria de conteúdo online gratuito para profissionais e lideranças em saúde. E a gente já tem o acesso de dezenas de milhares de pessoas a essa iniciativa. Então, estou mandando aqui para vocês acessarem. Um apoio internacional, o British Medical Journal apoiando, a Aspen Pharma, 3M, a ANAP, a UF, enfim, muitas instituições se voltando para entregar conteúdo de qualidade para profissionais de saúde nesse momento em que existe uma pulverização de informações e uma enxurrada, né, de informações também. Obrigado, mestre. Estou à disposição. O professor Leonardo, ele tem um comentário e uma pergunta para você, Tiago. Só habilitar o áudio dele. Professor Leonardo, consegue me ouvir? O seu áudio não está habilitado. Acho que... Eu acho que ele está tendo problema com com o áudio. com a comunicação. Escrever... Pode escrever aqui. A gente também. Agora acho que foi.
Ele habilitou, mas não tá funcionando, não. Bom, professor, continuamos sem ouvi-lo. Tem uma questão aqui da Camila, né? Enquanto isso, uma dúvida sobre o microlearning. Algumas escolas têm adaptado seu tempo de aula, reduzindo o tempo de cada aula. Estava vendo essa estratégia como ainda um momento de adaptação para voltar a oferecer o modelo da aula de 50 minutos. Mas após sua explanação, percebi que essa compactação seria mais produtiva. É isso? Obrigado, Camila, pela questão. A ideia é que a gente, no espaço de 50 minutos, no espaço de 60 minutos, o que for, nós tenhamos vários momentos, vários pequenos momentos. O que a gente tentou fazer hoje aqui, a interação ficou mais dificultada, porque tinha uma questão expositiva envolvida, mas vocês devem ter percebido que a gente teve vários momentos durante essa explanação. Teve um momento de exposição, teve um momento de interação com um quiz, teve um momento de vídeo, 2 até, ou seja, várias pequenas pílulas dentro dos 50 minutos, 1 hora. É essa a ideia. A ideia de ter uma pessoa falando o tempo inteiro durante 50 minutos não mais se sustenta. E a gente precisa ter estratégias para semear as ideias, semear as informações em um terreno que seja fértil. E se a gente não tiver essa estratégia, o terreno vai se fechar e a gente não vai ter a possibilidade de gerar aprendizado, gerar retenção do conhecimento. Então, o microlearning, ele entra nisso. Então, como é que eu divido esses 50 minutos em vários momentos diferentes, com interação, com a participação ativa, com questionamentos, com provocações ao longo do tempo. Essa é a ideia. O David está fazendo uma colocação bastante pertinente, Tiago, que é a forma TED das palestras, né? Aulas de 20 minutos, 25 minutos no máximo, que prendam a atenção, passem uma mensagem, inclusive uma mensagem que instigue as pessoas, de alguma maneira, a buscar o conhecimento além daquele que está sendo oferecido ali naquele momento, né? Isso é uma técnica, inclusive, que o professor Evandro nos dá uma oportunidade muito grande de trabalhar e aprender durante esse curso de didática. E é um talento que se aprende, na verdade, né? A forma TED de se falar. Depois, os alunos que estiverem interessados, nós temos a recomendação de livros, inclusive nessa área, e pequenas palestras que vocês podem assistir. O professor Leonardo, ele conseguiu escrever sobre a preocupação sobre a gerência de poder, suas patologias e as mídias sociais como ferramentas de dominação. Isso é uma verdade. Não é? Dessa pandemia, o que a gente sai, não é, dela? Primeiro, a gente reforça o papel da comunicação especializada, do jornalista. Não é? O jornalista tem um papel claro, né, de buscar o fato e a evidência daquele fato. Ele pode até se posicionar politicamente. Né? Algumas emissoras, de uma maneira clara, colocam, né, que tem um posicionamento político. Outros órgãos buscam, obviamente, ter uma independência completa. Mas é importante a transparência da informação. A outra coisa é a mentira, né? Travestida de ciência, ou a mentira através das fake news, criando com robôs, reforçando para as pessoas e criando uma opinião pública distorcida. Esse é um desafio para o mundo inteiro. Né? Como é que a gente monitora isso, impede isso, como o Facebook, o WhatsApp, como isso poder ser controlado e, obviamente, enfrentado
pelo setor público, né, que tem um papel importante. Eu não tenho dúvida que, seja a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, seja diferentes setores, né, do próprio Ministério da Saúde, teve um papel importante de tentar enfrentar fake news. Mas a mobilização em mídia social é uma coisa que, no ambiente democrático, nós ainda não temos instrumentos ainda de estar combatendo isso de uma maneira eficaz o tempo inteiro. Mas a sua preocupação, professor, é uma verdade. A gente sai dessa epidemia reforçando muito a importância da ciência, da informação crível, e eu gostaria que o Tiago pudesse estar completando como a última observação. Eu tenho uma visão, a seguinte visão sobre isso. Eu sei que existe um componente do incontrolável ainda, dada a nossa percepção de que é melhor que as pessoas tenham voz do que sejam privadas da sua voz, mas isso precisa amadurecer. Mas eu também vejo um outro componente, que é o seguinte: nesse momento de crescimento, de desenvolvimento de maturidade no uso dessas ferramentas, de desenvolvimento da capacidade digital, nós não podemos nos omitir. Em meio a isso, muitos ficam paralisados, meio à crise, muitos têm comportamento inadequado. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos participar de tudo que está acontecendo, de forma a influenciar positivamente os que estão paralisados, os que estão em dúvida do caminho a seguir, para que a gente tenha como enfrentar os vieses, ou os desvirtuamentos dos caminhos, o uso inadequado do poder. Da mesma maneira que a gente se esquivou do desenvolvimento lá do prontuário eletrônico, entendendo que isso não era para médicos, não era para profissionais de saúde, era para o pessoal de TI, e a gente teve muitos problemas com isso. A minha leitura é que a gente precisa participar de tudo que está acontecendo e aprender com isso e influenciar positivamente as pessoas. A gente teve um movimento muito interessante em relação tanto a pessoas quanto a clientes, que foi da noite para o dia, com o isolamento, nós resolvemos ligar para todos os nossos clientes. E aí, se colocando à disposição, entendendo que não era o momento de ganhar dinheiro, era o momento de cuidar das pessoas, cuidar das instituições. E foi impressionante o retorno que a gente teve. Ou seja, as pessoas falam assim: olha, muito obrigado, se não fossem vocês, a gente não estaria nesse caminho. Olha, que bacana, a gente há 30 dias, com o apoio de vocês, conseguiu montar aqui os treinamentos e caminhar numa direção mais interessante agora que está todo mundo em casa e parte está no front e tudo mais, não dá mais para reunir as pessoas no auditório e tudo mais. Ou seja, a nossa postura de se expor de alguma maneira, mas se colocar à disposição, fez e está fazendo muita diferença. Eu menciono aí no Todos contra a Covid o apoio da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, da Associação Internacional de Qualidade de Saúde, a ISQA, entre outras que eu mencionei aqui, o próprio SEBEX, a ANAP, ou seja, um movimento que entendeu que a gente tem que estar junto nesse momento, influenciando esses caminhos. Então, eu entendo que tem um papel que é nosso e que não dá para a gente se esquivar, para a gente moderar esse momento todo e aprender junto com essa situação. Bem, nós vamos precisar ter que terminar, até porque alguns alunos vão para uma outra disciplina. Agradecer imensamente a você, Tiago, ao nosso carinhoso abraço do professor Luísio, o professor Carap, a professora Áurea, e dizer a todos vocês, alunos e convidados, né? O Tiago deu todas as trilhas para encontrá-lo,
e com certeza é uma pessoa muito generosa e vai estar disponível para, no pós-aula, que faz parte nessa nova interação, tirar dúvidas, criar parceria, gerar networking, e é o objetivo dessa nossa discussão aqui, aprender com todos. Obrigado a vocês e um excelente fim de semana. Muito obrigada, um bom fim de semana. Eu vou providenciar a desconexão e, como eu falei, o link da gravação da aula. Muito obrigada a todos.